Em 25 de julho de 2000, o avião mais rápido do mundo decolou de Paris. 2 minutos depois, estava em chamas. 113 pessoas morreram. E o Concorde, o símbolo máximo da aviação moderna, nunca mais voltou ao que era antes. Esta é a história do voo Air France 4590. O dia em que o impossível aconteceu. Durante 27 anos, o Concorde foi a joia da aviação comercial. Voava Mach 2. 2 vezes a velocidade do som. De Paris a Nova York em 3 horas e meia, metade do tempo de qualquer outro avião. Teto de cruzeiro, 18.000 metros de altitude. Acima das nuvens, acima da maioria das tempestades, acima de quase tudo. A cabine tinha espaço para 100 passageiros, todos em primeira classe. Uma passagem custava o equivalente a mais de $10.000 atuais. Quem voava no Concorde não era apenas passageiro. Era parte de uma experiência que pouquíssimas pessoas no mundo poderiam ter. E o Concorde era considerado o avião mais seguro da história da aviação comercial. Em quase 3 décadas de operação, nunca tinha havido uma fatalidade. Até aquele dia. Era uma terça-feira comum em Paris. Às 16 horas e 42 minutos do dia 25 de julho de 2000, o voo Air France 4590 começou a taxiar na pista 26R do aeroporto Charles de Gaulle. A bordo, 100 passageiros, majoritariamente turistas alemães que embarcavam em um cruzeiro de luxo saindo de Nova York. Mais 9 tripulantes. O comandante era Christian Marty. 54 anos. Piloto experiente, especialista em Concorde. Ao seu lado, o copiloto Jean Marcotte e o engenheiro de voo Gilles Jardinaldi. O destino, Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. Condições meteorológicas, boas. Visibilidade excelente. Sem previsão de problemas. O que ninguém sabia é que, minutos antes, um avião da Continental Airlines havia deixado cair um pedaço de metal na pista. Uma tira de titânio. 43 centímetros de comprimento. 30 gramas. Invisível em meio ao asfalto. Às 16 horas, 43 minutos e 13 segundos, o Concorde iniciou a corrida de decolagem. A velocidade aumentava. 150, 200, 250, 300 km por hora. Faltavam menos de 2 km de pista. Foi então que a roda dianteira esquerda passou diretamente sobre a tira de titânio. O impacto foi violento o suficiente para fazer o pneu explodir em pedaços. Um fragmento de borracha, pesando meio quilo, foi projetado a altíssima velocidade contra a barriga do avião. O fragmento atingiu o tanque de combustível número 5 com uma forca equivalente a um golpe de marreta. O tanque se rompeu. 220 litros de querosene de aviação começaram a vazar por segundo. O combustível entrou em contato com as chamas do motor número 2. E o Concorde decolou em chamas. As câmeras de segurança do aeroporto captaram a imagem que chocou o mundo inteiro. O avião mais elegante da história da aviação levantou voo com uma cauda de fogo de mais de 50 metros de comprimento. Na torre de controle, o controlador Gilles Logel viu o fogo e transmitiu imediatamente: Concorde 4590, você tem chamas atrás de você. Na cabine, o alarme de incêndio do motor número 2 disparou. O comandante Marty tinha diante de si uma situação que não existe nos manuais: um Concorde em chamas ainda na fase de decolagem, já fora da pista, sem velocidade suficiente para ganhar altitude, sem espaço para abortar. A única opção era seguir em frente. O engenheiro de voo Jardinaldi desligou o motor número 2, que estava em chamas, seguindo o protocolo de emergência. Foi o que acabou selando o destino do voo. Com o motor 2 desligado, e o motor 1 danificado pelo incêndio, o Concorde perdeu a tração necessária para ganhar altitude. O avião subiu para apenas 60 metros de altura. 60 metros. Menos do que a altura de um prédio de 20 andares.
O comandante Marty tentou alcançar o aeroporto do Bourget, a menos de 10 quilômetros de distância. Ele sabia que a pista de Charles de Gaulle estava para trás. O Bourget era a única chance. Mas o Concorde não obedecia mais. O trem de pouso não havia sido completamente recolhido. O pneu destruído havia travado o sistema. Isso criava resistência aerodinâmica extra. O avião começou a rolar para a esquerda, inclinando a asa em direção ao chão. Às 16 horas, 44 minutos e 31 segundos, apenas 1 minuto e 18 segundos após a decolagem, o Concorde bateu no solo. Ele caiu sobre o Hotel Hotelissimo, em Gonesse, cidade a poucos quilômetros do aeroporto. O impacto e a explosão foram tão violentos que o hotel foi praticamente destruído. Dos 109 ocupantes do avião, nenhum sobreviveu. 4 pessoas que estavam no hotel morreram também. 113 mortes. Em 78 segundos de voo. As investigações foram conduzidas pelo BEA, o equivalente Francis da Comissão de Acidentes Aéreos, em conjunto com autoridades britânicas. E o que descobriram foi perturbador. A tira de titânio que estourou o pneu havia caído de um DC-10 da Continental Airlines que havia decolado da mesma pista 26R menos de uma hora antes. Era uma peça do espaçador do reversor de empuxo. Havia se soltado por uma manutenção inadequada. Mas a investigação foi além. Os investigadores descobriram que a Air France tinha conhecimento de um problema recorrente de danos nos tanques de combustível do Concorde por impacto de fragmentos de pneu. Havia pelo menos 6 incidentes anteriores documentados. Todos sem fatalidades, mas com danos severos. Nenhuma modificação estrutural havia sido implementada. A combinação de um tanque vulnerável, um pneu que explodiu e um motor que entrou em chamas criou uma sequência de falhas impossível de reverter. O Concorde foi suspenso imediatamente após o acidente. Em 2001, após modificações nos tanques e sistemas elétricos, voltou a voar. Mas o mundo havia mudado. Os ataques de 11 de setembro devastaram o turismo de luxo. As reservas caíram. Os custos de manutenção do Concorde eram proibitivos. Em abril de 2003, a Air France e a British Airways anunciaram a aposentadoria definitiva da frota. Em outubro de 2003, o último Concorde comercial pousou. Para sempre. Uma era havia acabado. O legado do Concorde complexo. Era, de fato, uma maravilha da engenharia. Um salto tecnológico de décadas. Representava tudo o que a aviação podia ser quando o dinheiro e a ambição se encontravam. Mas também era um avião que operava no limite do possível. Cada voo supersônico exigia precisão absoluta em cada sistema. Uma peça de 30 gramas foi suficiente para derrubar esse equilíbrio. O AF 4590 não ensinou apenas sobre falhas mecânicas. Ensinou sobre o que acontece quando toleramos riscos conhecidos por tempo demais. 6 incidentes anteriores com danos nos tanques. 6 chances de corrigir o problema antes que custasse vidas. A lição que a aviação tirou do Concorde não foi sobre velocidade. Foi sobre o preço da complacência. 113 pessoas foram para Paris naquele verão de 2000. Nenhuma chegou a Nova York. E o avião mais rápido do mundo nunca mais voltou a voar com passageiros. Este foi o voo AF 4590. O dia em que o símbolo da aviação moderna pegou fogo a 60 metros do chão. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Toda semana, uma história que o manual não conta.